que afinal de contas eu preciso agora falar do assunto do final de semana, né? Acho que vocês duas tiveram acesso ao vídeo do Felca e eu vou explicar para vocês o que aconteceu, porque o Felca, influenciador com milhões aí de seguidores, publicou na quinta-feira um vídeo que repercutiu em todo o país ao denunciar a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. No vídeo ele mostra situações em que menores são expostos a bebidas, roupas sexualizadas e interações de índole sexual. Segundo Felca, essas práticas não são apenas um erro de julgamento, mas um ambiente muito perigoso, capaz de afetar a saúde mental e a segurança das crianças que vivem aqui no Brasil. O conteúdo, gente, ele gerou uma baita de uma comoção, vários debates, além de levantar um alerta sobre um problema que muita gente às vezes prefere ignorar. É um vídeo de 49 minutos, se eu não estou enganado. Eu assisti ele 2 vezes, fiz todas as minhas anotações aqui, mas eu quero que a gente vá dividindo a nossa conversa em partes. Primeiro, eu quero uma pincelada inicial do que vocês acharam do vídeo, Raquel. Corajoso. O detalhe é que ele não monetizou esse vídeo. Esse vídeo se transformou viral, acima acho que de 25 milhões, eu não sei quanto está agora. Já está em 26. 26 milhões de views. Algo que, se ele realmente quisesse monetizar, ele teria uma grana assim, muito boa relacionada a esse vídeo. Ele é um youtuber. Algo que também, falando no Felca, algo que me chama a atenção também foi que justamente o Felca, ele recusou 50 milhões por 3 meses para ser um garoto propaganda de bets. Sim, ele foi maravilhoso. Ele foi um cara que recusou. Então, já ganhou meu respeito à época, quando houve essa recusa, em que teve um esportista que recusou 1 milhão, mas ele recusou 50 milhões. Sim. Ele poderia ter monetizado, não monetizou. Ele ganhou essa expoência, esse sucesso em jogos online. Então, é um cara que eu acredito ser muito sofisticado no que diz, esses meandros, inclusive obscuros da internet, não por praticar crime, porque para você combater o crime, você tem que saber também o que acontece. Então, ele deve saber muito bem. A Carlinha falou muito a época do Discord, que ainda, infelizmente, permanece, mas toda essa gama criminosa por adolescentes, por um ou outro adulto, mas adolescentes, que se viciam, praticam todos os crimes sórdidos online, em chats, principalmente na plataforma Discord, ele tem acesso. Então, quando ele escancara uma realidade que todos veem, mas permanecem cegos, a sociedade toma um baque, a sociedade toma um choque. E, principalmente, a análise principal são os pais responsáveis terceirizando a educação dos seus filhos e o cuidado para a internet. As crianças ficam quietas, as crianças ficam nos seus quartos, achando que estão seguras. Então, é um choque de realidade para aqueles que são omissos de forma deliberada na educação dos seus próprios filhos. Vocês sabem que é muito maluco, né? O poder que o vídeo teve, né? Vou só ler rapidamente uma... Pautado pelo Hugo Mota, né? Por exemplo, a gente vai falar disso hoje, mas, por exemplo, a minha esposa chegou para mim e mandou assim, olha, depois que eu vi o vídeo do Felca, eu organizei todo o meu Instagram, tirei todas as fotos da gente na piscina, na praia, com a Lelê e tal, mas você vê que os pais, eles fazem publicações na maior inocência possível, e aí vem um influenciador que sempre foi muito conhecido, assim, pelo menos no mundo do YouTube, por ser um cara de um humor mais sarcástico. O vídeo que eu me lembro dele, o único vídeo que eu tinha visto do Felca, foi o dele testando a base da linha de cosméticos da Virgínia, um vídeo engraçado, que viralizou, e assim... Que é uma grande denúncia também. Você olha o vídeo do Felca falando da Virgínia e compara com esse vídeo, são Felcas completamente diferentes, né? Muita gente achou que, por exemplo, ele poderia fazer algo mais, né, na linha sarcástica, e não, ele foi muito sério nesse vídeo, né, Carla? Sim, eu quero te ouvir sobre. Eu gosto muito do Felca. Muito, muito mesmo. Assim, acompanho o trabalho do Felca há bastante tempo. Sou muito amiga do advogado do Felca. Um beijo aí para o Senzi. E o que acontece? O Felca, ele traz do jeito dele, né, na brincadeira, lá atrás, ele já vinha trazendo várias denúncias. A base da Virgínia é uma dessas. Ele vem com graça, ele foi pesquisar, o Felca tem hiperfoco. Então, o que estava acontecendo ali? Depois ele foi muito corajoso quando ele vem falar das bets, isso foi muito importante.
Inclusive, ele começou a receber ameaças, porque ele foi mexer num vespeiro ali complicadíssimo, né, gente? A gente está falando ali de pessoas muito poderosas e de máfias poderosas. E aí, o que acontece? Quando ele está falando da questão da adultização de crianças, isso não é novo, isso já é muito antigo. A gente pode voltar lá para 2010, a França já falava sobre isso. Em 2023, a Raquel sentou do meu lado, nós fizemos a primeira denúncia, né, sobre os crimes aí já gravíssimos nas plataformas como Discord, Telegram, onde pessoas, enfim, jovens cometiam crimes graves contra outros jovens. A gente tem uma outra influenciadora, ela não é influenciadora, me perdoe, ela é uma educadora, que é a Sheili Calef, que já fala sobre isso há muito tempo. Ela é uma voz muito potente e importante. O que o Felca fez de tão grandioso? Ele quebrou a bolha não só para os adultos, ele quebrou a bolha para os mais jovens, que achavam isso. Isso é bobagem de gente mais velha que fica enchendo o saco da gente. E aí mostrou para o público, porque ele tem um público de pessoas muito jovens, este grande problema. Então, se eu tiver que dar meus parabéns para o Felca mais uma vez, vai ser porque ele está ajudando a conscientizar o jovem, o adolescente deste problema. Porque não adianta só a gente conscientizar os pais, mas não conscientizar quem está ali à frente do problema, que são essas pessoas. É lógico que criança é mais vulnerável ainda, porque é pequenininho. O que acontece? O vídeo ganhou essa exposição muito grande, né? E eu acho que é muito importante. Eu acho tudo muito tardio no nosso Congresso Nacional, e eu preciso dizer uma coisa. O ano passado, o deputado Rafa Zimbaldi, aqui na Alesp, criou a primeira frente parlamentar para combater os crimes, né, contra crianças e adolescentes no ambiente digital. E ele já vem fazendo muitas coisas que eu não vejo o Congresso fazer. E digo mais, vários parlamentares do nosso Congresso Nacional são ameaçados, inclusive, por esses perfis. E nada acontece. O que eles recebem? Carro blindado, muitas seguranças, mas a grande maioria da população não tem isso. Então, é um problema gigantesco. O que a gente tem que parar agora para pensar? Isso não pode ficar só no ambiente da internet. Isso tem que sair do ambiente da internet e, de fato, se transformar em algo, né? O Ministério Público ter ciência, investigar junto com as autoridades policiais. Quando nós começamos com os casos do Discord, eu tenho muito orgulho de dizer, já são mais de 150 pessoas ou presas ou apreendidas. E eu digo para vocês, eu me orgulho de dizer que eu tenho 80% de colaboração em todos esses casos. Não tenho dúvida, Carlinha. Porque eu fui lá, botei o dedo na ferida e não dou paz para essas pessoas. Então, não adianta só a gente ir para a internet para mostrar o problema. Nós precisamos usar os caminhos corretos. Isso tem que estar na mão do Ministério Público, isso tem que estar na mão da autoridade policial. Eles precisam, de fato, fazer algo. O problema todo dessa adultização de crianças é que a lei também é meio... O pai pode mostrar o seu filho na internet? Pode. Desde que não esteja expondo ele sexualmente, pode tirar foto do filho, pode fazer ele fazer palhaçada. Tudo isso, gente, isso não é proibido, não é ilegal. Mas tem uma diferença brutal no conteúdo que o Felca realmente expõe num vídeo de 49 minutos, em que ele separa bem, tem uma preocupação grande de trazer, por exemplo, uma psicóloga, né, ao final do vídeo para expor do ponto de vista técnico. Sim, nós estamos destruindo as nossas crianças. Deixa eu só entender, Raquel, o seguinte. Ele publica o vídeo na quinta. Na sexta, ele vai no pod delas, da Tatá. E ele diz a seguinte frase: eu tô com medo de morrer. Tenho medo hoje. Tô andando de segurança, tô andando com um carro blindado. Quais são os riscos que ele tá correndo hoje? Quando você mexe com crime, o crime, ele não tem limite e ele não tem nenhuma fronteira moral. O crime, ele elimina tudo aquilo que cria um obstáculo para o seu lucro. A gente fala em lucro. Olha só o que a gente estava falando no começo aqui do nosso bate-papo. Estávamos falando em facções criminosas, tráfico de drogas.
a denúncia que ele faz em relação a tráfico de crianças, exploração sexual. Essa menina também que teve o perfil derrubado, junto com aquele aliciador ou empresário, para mim é aliciador, em que explorava com a anuência também do responsável, que deve ser responsabilizado, a responsável, que é a mãe, era uma exploração sexual. Quando a gente fala na divulgação sensual de uma menina que não tinha nem 13 anos, ali à época ela tinha 12 anos, quando ela começou as danças sensuais serem veiculadas na internet com esse aliciador. Ele está mexendo realmente em uma organização em que, mais uma vez, para que tenha sucesso, existe a contaminação endêmica em instituições estatais, também no sistema de justiça criminal. Porque não tem como, para antes. Se não tivesse a elasticidade absurda e a conivência, a cegueira deliberada de instituições estatais que deveriam ser responsáveis no combate, não cresceria dessa forma. Denúncias, obviamente, ocorreram. Então, quando ele mexe na situação, ele sabe que ele está mexendo não só... Ele está mexendo com o crime organizado qualificado. Mas sabe o que é mais triste de tudo isso, Paulo? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já entrevistei vários moderadores dessas plataformas. E sabe o que eles me contam? Quando chega o conteúdo que vai contra, né, as diretrizes da plataforma, eles retiram esse conteúdo do ar. Quando vai contra, tá? E aí eu perguntei para eles, mas quando vocês entendem que tem um crime ali, vocês têm a capacidade de fazer denúncia? Sabe o que eles me responderam? Não. Eles não podem entrar com papel e caneta dentro da sua baia. Ou seja, eles não podem fazer nada. As plataformas, de novo, gente, se vocês ficaram tão impressionados com o vídeo do Felca, isso tudo só está acontecendo com as nossas crianças porque existe um aquário perfeito. E o que a gente está fazendo em relação às plataformas de comunicação? Nada. Elas não ajudam a autoridade policial. Gente, nós temos hoje inteligência artificial suficiente. Chegou aqui uma criança sendo explorada ou uma criança sofrendo algo gravíssimo, você tem que pegar esse material e imediatamente entregar na mão da autoridade policial. É o que ele fala no vídeo, né? Ele fala, meu Deus do céu, na era da inteligência artificial, a gente ainda não conseguiu resolver isso? Então não adianta só a gente querer atacar quem está fazendo, mas quem permite que isso aconteça. Para mim, isso é mais grave ainda. Nós não vamos avançar. Eu vou ser muito honesta com vocês. Nós não vamos avançar. O Felca pode fazer 1 milhão de vídeos enquanto nós não tivermos a regulamentação dessas plataformas. E elas não têm interesse na regulamentação. Inclusive, isso virou uma discussão nos Estados Unidos, porque o Brasil está querendo regulamentar as empresas americanas. Não, gente, o Brasil quer proteger as suas crianças. É sobre isso, são sobre crimes gravíssimos. Carla, você sabe que o vídeo do Felca, ele é tão potente, mas ele é tão potente porque ele expôs todo mundo. Ele conseguiu expor as redes sociais, porque, coincidências ou não, aí a gente pode discutir, debater isso, mas no momento em que ele solta o vídeo, horas depois, um dia praticamente depois, o perfil do Ítalo Santos é suspenso nas redes sociais. E o da menina? Mas a gente precisa explicar aqui o que aconteceu. Tudo bem. Coincidências existem, mas o que eu tô querendo dizer é, um vídeo porrada acontece na quinta, na sexta-feira, o Instagram vai lá de todas as formas e tenta remediar. Ele expõe as plataformas, como eu falei, ele expõe os influenciadores, ele expõe os políticos, porque isso é um tapa na cara da politicada brasileira. Um tapa na cara da politicada. Neste nosso canal porque aqui não agora, fazem nada. Neste episódio aqui, tá muito claro o nosso especial que a gente tá fazendo hoje sobre esse caso. E assim, um Felca, através desse vídeo, valeu mais que um Congresso Nacional inteiro, que é composto de 513 deputados e 81 senadores. Inteiro. Pega toda aquela estrutura que custa milhões e milhões de reais dos cofres públicos, e aí você pega um moleque de 26 anos, que parece aquele rapaz lá do Senhor dos Anéis. A primeira vez eu fiquei espantado. Eu falei, nossa, mas é o ator do Senhor dos Anéis? Não, é o Felca.
Ele conseguiu simplesmente virar a sociedade de ponta cabeça. E vejam só a estratégia do moleque. Ele consegue, na quinta-feira, foi tudo muito organizado, né? Você percebe o roteiro que ele faz do vídeo, é uma coisa bem feita. E assim, o timing da publicação. Porque ele posta antes do final de semana do Dia dos Pais, em que ele sabia que as famílias estariam reunidas ali, que estariam juntas, e ele joga esse debate para dentro da casa dos brasileiros. E assim, gente, é um influenciador sozinho, ele e uma câmera. A gente discute muito aqui no programa o poder das redes sociais, a decadência que existe hoje na televisão brasileira, e esse episódio mostra com clareza como as coisas estão mudando. É ou não é? Vocês não veem assim? Potente. Potente, Paulo. E quando ele realmente ele mostra a situação que é todos nós vivenciamos essa internet que de uma hora para outra ela tem censura, que a gente não entende o porquê. E o que deveria ser censurado está de forma deliberada. É porque não é só regulamentação, não temos leis que, de forma explícita, porque a gente tem ainda no nosso sistema democrático, o particular ele pode fazer tudo aquilo que não é vedado por lei. Então, se o particular não tem o intelecto avançado para saber o que é bom senso, o que é ético, o que é moral, a gente precisa de leis para nortear a ilegalidade daquilo que ainda não está amparando. De forma muito expressa, é proibido por lei veicular vídeos sensuais, simulando sensualidade por menores de idade nas redes sociais. Isso já estaria, de forma muito clara e expressa, o proibitivo para a plataforma de forma automática já não veicular. Já é proibido de forma expressa matar e expressamente veicular o ato de matar na internet. Tanto que a gente não tem visto. Na internet tradicional, nas plataformas abertas e tradicionais, não temos visto todos esses crimes de violência. Então, o que acontece? Não existe lei. E esse tapa é justamente esse chacoalhão que, enquanto se discute bobagem ideológica que não atinge diretamente o impacto não atinge de forma impactante a sociedade no seu dia a dia, no seu cotidiano, a gente está vendo as crianças sendo viciadas, subjugadas, mortas, violentadas através das plataformas, que hoje é um instrumento muito poderoso para a bandidagem. Só antes de passar para a Carlinha, vou pedir para o Fê. Acho que você pediu, né, Fê? Por favor. Ô, Clóvis, falar um negócio que a minha fala vai ser talvez um pouquinho longa, mas vai ser só essa. A gente tem dois fenômenos, né? Eu tenho 34 anos, então eu peguei uma geração de não ter rede social e pra uma geração já ali com 16, 17, 18, já ter. Acontece duas coisas, né? Hoje, a gente grava vídeo e grava foto pra se expor, pra mostrar. Antigamente era o contrário. Eu vi um vídeo acho que o Albani falando, e ele falou um negócio que é verdade. Antigamente a gente tirava foto pra quê? Pra guardar num álbum, imprimir, em algum momento em família a gente vê e lembrar o que viveu. Hoje é o contrário. Eu penso o que eu posso viver pra como eu posso mostrar. Então a exposição vale mais a pena do que qualquer coisa. E fora a galera que entra na pira pelo like, na pira pelo dinheiro. Então tudo é like, tudo é minha exposição. É igual aquele povo que bota uma câmera e começa a chorar na frente da câmera no desabafo. Sentido. É o desabafo mais sincero do mundo, né? O pessoal preparou a câmera, preparou a luz, foi lá... Então, infelizmente é uma doença que a gente vive hoje, né? Por causa de like e exposição. Ô, Carlinha, eu adorei a provocação que você fez em relação à regulamentação das redes sociais. E aí, como eu gosto de ver o pau torar, o que eu faço? Eu abro enquete agora. A enquete está aberta para você que está nos acompanhando agora. São 10 horas da manhã em ponto. Estamos com quase 2.300 pessoas ao vivo, simultâneas, junto com a gente na manhã desta segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Mas menos de 1.000 likes, Carlinha. Se você pedir, a gente chega nos milão, hein? Os milão tão perto. Olha aí, ó. Tem muita discussão aqui. O chat tá fervoroso, muita discordância. E eu acho que esse é o nosso ambiente que a gente gosta. Hoje é um número... Gente que pensa. As pessoas estão crescendo em relação à regulamentação. Estão começando a entender. Mais ou menos 60-40, Carla, o nosso público aqui. O vídeo 135 do Felca pode votos. chegar a 200 milhões de visualizações. Enquanto não tivermos a regulamentação das redes, nós continuaremos tendo este problema. Não existe uma maneira de solucionar esse problema se as plataformas não trabalharem e não contribuírem. Quando eu digo para vocês, e eu entrevistei
essas moderadoras da Meta, que o que elas pegam, material que contém crime, não é qualquer material, contém um crime. E o que elas fazem? Nada. Ou seja, se eu estou aqui num ambiente, eu vi um crime, o que eu tenho que fazer, Raquel? Eu não tenho que denunciar, eu tenho que falar. Automaticamente. É isso, gente, mas eles são proibidos. Eu vou trazer pedaços e vou trazer aqui para o Paulo, para ele passar para vocês também. Vou dividir. É muito triste tudo isso. Nós não estamos falando de liberdade de expressão, nós estamos falando das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Este é um ambiente, é um aquário muito tóxico, e eles todos estão inseridos ali. Querer achar que a culpa é só dos pais, isso é uma injustiça com os pais. Entende? A plataforma tem como coibir tudo isso. A plataforma tem como colocar um freio nisso tudo. De novo, eu te pergunto, por que ela não faz? Porque ela lucra muito com isso. Ela não tem interesse, gente, ela não quer. Então não adianta, a gente vai ficar aqui discutindo, o Congresso faz uma espuminha ali, vamos falar um pouquinho, daqui a pouco o algoritmo se cansa desse assunto, toca para outro, porque a gente vive num país que não para, né? Brota crime. Sim. Mas- Vamos dar uma... Só, Raquel, deixa eu ver aqui como é que tá o resultado parcial. Coloca aqui na tela, por favor, Fefe, a nossa enquete que a gente abriu aqui, já que a Carla fez essa provocação. Estamos com 3 minutos de enquete e 254 votos. 56% da nossa audiência diz que regulamentar as redes sociais não é a solução para o problema e 44% da nossa audiência está dizendo que sim. Você percebe que as pessoas elas estão bem divididas nessa história. Muita gente achando que sim, que regulamentar as redes sociais é a alternativa. Esse número cresceu aí e a tendência aí é que fique algo muito parelho gente, aqui. quando a gente fala O que em mostra- regulamentação... Só um minuto, Carlinha. O que mostra, isso é uma coisa que eu adoro neste programa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. São 10 horas e 3 minutos agora. Você tá chegando hoje por aqui, nós estamos com mais de 2.300 pessoas ao vivo, simultâneas, nos acompanhando. Primeiro eu quero dizer, seja bem-vindo se é a primeira vez. Segunda coisa, nós estamos de segunda a sexta-feira, às 9 horas, das 9 às 11 horas da manhã, ao vivo com Além da Notícia. Então você já tem um compromisso aqui com a gente, esse é o seu novo programa, a sua nova comunidade que a gente está juntando aqui. E terceiro, você não vai encontrar nenhum outro programa em que a audiência seja uma audiência tão representativa quanto essa. Porque por muitas vezes a gente se acostumou na internet em falar com bolhas. Coloca de novo aqui para mim a enquete, Fefe, por favor. Normalmente, você chega em qualquer outro programa da internet, você vai ver lá a bolha da direita, a bolha da esquerda, e enquetes em programas que são de bolha ficam normalmente com 90-10, 95-5. Isso aqui, para mim, pelo menos, é o valor que eu mais cultuo neste programa, que é o valor do diálogo, da democracia, que é onde as pessoas possam ter local, um lugar onde elas possam simplesmente discordar. E tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum as pessoas discordarem. Pelo contrário, a gente precisa aprender a discordar aqui no Brasil. Sem você xingar, apontar o dedo para alguém. E essa enquete aqui é muito representativa. Eu fico feliz com esse resultado. Não pelos números de sim ou pelos números de não, mas o quanto isso está dividido. E se você quer local para discutir, esse local é aqui. Certo, Carlinha? Certo. Gostou do discurso? Eu vou para a Assembleia junto com a Raquel lá. Que chique. Vote PM. Imagina que chique, que coisa... Não, você tem que ir Deus pro me Congresso livre. Nacional. Deus Vamos me fazer uma livre. dobradinha. Deus me livre. Eu sou que nem o Chiquinho Scarpa. Só gosto do bem bom. Para mim é só bem bom, querida. Fala, Carlinha. Mas então, quando a gente... O que vocês precisam entender? A plataforma ela tem mecanismos de ajudar a que isso não aconteça. Então não adianta toda essa força do Felca, tudo isso que ele está fazendo, isso vai acabar em nada, como a gente está cansado de ver. Vai acabar em nada. Por quê? De novo, meus queridos amigos e pessoas que nos escutam aqui, nós estamos falando de pessoas vulneráveis. Crianças são vulneráveis, adolescentes são vulneráveis. E você achar que, pura e simplesmente, vai ter um controle ali do pai ou não, ou alguma coisa da escola, não adianta, gente. Nós estamos falando de algo muito mais profundo. A plataforma tem capacidade de bloquear tudo isso. A plataforma tem capacidade de mudar essa história. Por que é que ela não muda? Nós não temos nem a transparência algorítmica.
Essas leis foram aprovadas na Europa e a regulamentação na Europa foi muito mais dura do que a no Brasil. Muito mais dura do que a no Brasil e foi aceita. Sim. Aqui, a gente está com essa briga, porque a Big Tech entra ali com dinheiro, não quer ser regulamentada, não quer perder o quinhão dela. É complicado. E olha o que a gente está vendo aqui. Fala, Carlinha, Raquel. olha só, falar em regulamentação da internet, pura e simplesmente, pode aparentar algo muito evasivo em relação à responsabilização do Estado terceirizada. Regulamentar e colocar somente nas plataformas essa responsabilidade não funciona. Primeiro, Não, em conjunto. não funciona. Primeiro, porque o particular, ele não faz nada do que não está vedado. O particular, ele pode fazer tudo, a não ser se tem uma lei expressamente o proibindo de fazer. Não existe essa lei. Então, em primeiro lugar, precisamos de lei. Em segundo lugar, não é a plataforma que vai direcionar o que pode ou não pode. Quem deve direcionar é o próprio Estado. Ele deve dar uma robustez na própria Polícia Federal, em departamentos que combatem crimes praticados na internet ou crimes que utilizam a plataforma como um instrumento poderoso de toda a gama, de todo o leque criminoso. E o que acontece hoje? O sistema de justiça criminal, as polícias judiciárias como um todo, não só a polícia judiciária, o Ministério Público, está muito defasado em relação a esse boom que foi instrumentalizada a criminalidade em relação à prática criminosa no ambiente virtual. Então, não é somente uma responsabilidade para as empresas Big Techs de plataforma. Também não continuará não surgindo efeito, surtindo efeito. Isso E não é conjunto. o preponderante não é a plataforma ter a obrigação moral, porque não vai ter. O que a empresa visa? É lucro. O principal agora é a gente bater em lei que proíba, que vede, que dê obrigação necessária. Por exemplo, se há uma prática criminosa e chega essa prática, uma criança que foi estuprada, ela vai até um hospital público, o médico, o hospital, ele é obrigado a denunciar. A gente precisa de uma lei em que obrigue a plataforma, mediante atos criminosos, a denunciar. Não ela ser a censuradora, digamos assim. Não, mas eu não digo de censura. Quando eu digo regulamentação, é exatamente isso. Eu vou contar aqui um caso rapidinho para vocês vão entender. Tem mais ou menos um mês e meio, no meio da madrugada, 2h30 da manhã, uma sessão de luz dentro do Discord. O que é isso? Uma sessão ao vivo de horror. O menino estava se cortando e já estava chegando no osso. A gente recebeu essas informações, avisamos diretamente a delegada Elisandréia, que cuida do núcleo de observação e análise digital. Eles têm ali um acordo, né, que é um tráfico entre a polícia e a plataforma, que se chama Codex, que é para ter certeza que é a polícia que está entrando em contato com eles. Ela vai fazer isso. Sabe o que o Discord responde? Não vejo crimes. Gente, pelo amor de Deus. Como entende? não ver crime? Um menino entendeu? se cortando e ela pedia, derruba esse servidor. Pelo amor de Deus, derruba. Porque é a única maneira da criança parar de se cortar. E assim, não tem nada de É assim, a plataforma não ajuda. Ela não tem interesse em ajudar. Este é o problema. Então não adianta tudo que o Felca denuncie, que eu denuncie, que a gente vá, que Mas, os pais... Carlinha, sabe por quê? Porque não tem uma lei responsabilizando criminalmente. Então, a plataforma não fará nada, as plataformas então, não por farão isso- nada sem uma lei prévia que fale. É criminoso. Você vai ser responsabilizado o dono da plataforma, porque não existe responsabilização criminal para Sim, pessoa aí são os jurídica. advogados, o dono. Não. Você que é o responsável, se é o gerente, se é o CEO, você vai responder criminalmente. Por quê? Não existe responsabilização jurídica no Brasil para pessoa jurídica. E sem contar de forma cumulativa, indenizatória, uma responsabilização administrativa, inclusive, para proibição. Se não tivermos leis claras, a plataforma não irá por um acordo institucional. Sim, mas então o Congresso Falta- precisa se debruçar. Gente, Sim. quem não se lembra do ataque de Sapopemba, Foi um que foi tapa na cara. há pouquíssimo tempo, toda a combinação do ataque, da morte daquela menina, estava dentro da plataforma. Sabe o Sim. que a plataforma fez? Nada. É isso. Escuta, não é crime? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O debate está muito bom, maravilhoso, diga-se de passagem. Mas eu preciso muito agradecer a participação de cada uma de vocês.
fazer o convite para Raquel Galinatti voltar mais ao programa, porque assim... Ah, que pena. Estamos bombados. Muito obrigado, Raquel, pela tua participação. Parabéns pro Felca. Eu só queria terminar dizendo uma coisa. Manda um beijo pro Felca, porque ele merece. O Felca merece, o Senzi merece. Eles fizeram até um outro vídeo. O Felca está sendo muito atacado também, muito. Tá, gente? A gente vai discutir isso agora. E eu me coloco aqui à disposição de ajudar o Felca, porque quando você faz essa denúncia, a coisa mais importante é que não fique só na internet, que isso vá parar nas mãos da autoridade policial e do Ministério Público. Este é o caminho. Então, assim, a gente precisa ir para este lado, para que coisas, de fato, sejam feitas para proteger as nossas crianças, né? A saúde das nossas crianças. Raquel, obrigado, minha amiga. Obrigada, Paulinho. Você vai voltar várias e várias vezes, nós vamos te chamar muito. E o Felca, ele tem o respeito, deve ter o respeito de todos a partir do momento que a sua denúncia foi uma denúncia pura. Ele não lucrou com essa denúncia, digamos assim. Obrigado, menina.